Hoje eu vou falar de todos os lançamentos da Antofágica até o final do ano. Peguei vocês, 1º de abril. No vídeo de hoje, na verdade, eu vou falar dos livros que eu li, filmes e séries que eu assisti no primeiro trimestre de 2021. Vocês vão ver que não necessariamente eu vou falar de lançamentos, porque eu gosto de acompanhar as novidades e os lançamentos, mas nem sempre eu escolho os filmes e livros por eles. Tem coisa nessa lista de anos atrás. Para começar, eu vou falar dos livros da Antofágica que eu li. E para todos eles tem vídeo aqui no canal. É só você clicar na playlist que você vai encontrá-los. Eu comecei com Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, que não está aqui comigo nesse momento porque eu emprestei para minha mãe. Depois eu emendei no Drácula. E contei no vídeo que foi uma experiência de leitura incrível porque eu nunca tinha lido livros com vampiros. Depois foi a vez de Revolução dos Bichos, clássico de George Orwell, e no vídeo tem entrevista com a ilustradora, a Thalita Hoffman. E depois eu li O Nariz, de Gogol, que inclusive é o vídeo da semana passada. O Nariz eu li em PDF porque ele ainda não saiu do forno. 2 livros de outras editoras que eu também trouxe para o canal foram Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, incensado por muita gente como um novo clássico da literatura brasileira, e também A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, que eu falei no vídeo das autoras russas. Fora esses livros, eu li mais 2 livros no meu primeiro trimestre e vou falar deles para vocês agora. No finalzinho de 2020, eu comecei a ler Pessoas Normais, da irlandesa Sally Rooney, e terminei em janeiro desse ano. Essa autora recebeu alguns elogios pesados, como a nova grande escritora da geração millennial. Esse é o seu 2º livro, foi traduzido para vários idiomas, vendeu bastante e no Brasil foi publicado em 2019 pela Companhia das Letras. A história gira em torno de Connell e Marianne, que se conhecem na escola e vão ter uma complicada relação afetiva durante muitos anos. O livro traz temas bem atuais, como bullying, falta de autoestima, ansiedade e a dificuldade de estabelecer relações afetivas transparentes e sólidas em um mundo de tantas redes sociais e imagens. A Sally Rooney escreve muito bem, a história vai e volta no tempo e eu gostei do livro. Eu até assisti uma entrevista da autora em que ela diz que se interessa mais pelas relações entre as pessoas e os personagens do que na identidade das pessoas em si. E isso fica muito claro no livro, porque Connell e Marianne só conseguem ficar à vontade um com o outro. Parece que com os outros, eles sempre se relacionam mediados por uma espécie de máscara social que eles constroem e que ajuda e atrapalha as interações. Acho que esse é um dos motivos que fez com que o livro fosse um sucesso. Muita gente se identificou com os personagens. O livro virou série e eu também assisti. A própria Sally Rooney participou da escrita dos roteiros. Eu não vou falar pra vocês que eu amei a série, mas eu gostei, principalmente do trabalho dos atores que fazem a dupla protagonista, os atores Paul Mescal e Daisy Edgar Jones. A química entre eles é muito boa. Além disso, as cenas de intimidade sexual e afetiva estão super bem dirigidas, porque não é fácil filmar a intimidade. Agora, olha só, geralmente as pessoas leem o livro antes e veem a série depois, só que eu fiz ao contrário. Primeiro eu vi a série e depois eu li o livro. E um ponto me desagradou. Foi o seguinte, no livro a descrição de Marianne é bem diferente da série. A Sally Rooney descreve alguns detalhes até um pouco grotescos do corpo dela. A Marianne, no livro, é uma garota mais feia, descrita às vezes como repulsiva. Só que a atriz, a Daisy Edgar Jones, é muito bonita e, de certa forma, tem uma beleza dentro dos padrões. Nesse sentido, a atração dela e do jogador de futebol, Connell, o cara mais popular da escola, perde tensão dramática. Se você gosta de histórias focadas na vida íntima dos personagens, grandes chances de você gostar do livro e da série. O 2º livro é esse aqui, O Impulso, da canadense Ashley Odren, publicado esse ano pela editora Paralela.
Eu terminei de ler há poucos dias, então a história tá bem fresquinha na minha cabeça. A protagonista é Blythe Connor, uma escritora que vem de uma linhagem de mulheres que tiveram experiências problemáticas e turbulentas com a maternidade. Quando ela engravida, ela decide ser uma boa mãe, só que as coisas não saem como ela imaginou. Quando a sua filha, Violet, nasce, em um primeiro momento ela passa por experiências que muitas mães vão se identificar. As noites mal dormidas, o casamento abalado e até uma certa tristeza com essa vida nova que demora um tempo para entrar no ritmo. Conforme a menina vai crescendo, Blythe começa a achar que tem alguma coisa errada com ela. Elas não são especialmente próximas nem conectadas. O marido de Blythe acha que é tudo coisa da cabeça dela, que ela tá vendo pelo em ovo. Bom, eles resolvem ter um segundo filho, Sam, e daqui pra frente eu não posso contar mais nada para não estragar. A família vai passar por um evento um tanto terrível e as verdades sobre quem eles são vão vir à tona. O Impulso é um thriller psicológico. A ação se desenvolve bem rápido e a leitura é fácil. Você lê assim, em 3 dias. Eu adorei o livro, eu gosto do tema da maternidade desromantizada e tô com vontade de ler outros suspenses psicológicos. Se você tiver sugestões, pode até deixar aqui embaixo na caixa de comentários. E agora eu vou ler esse aqui, Garota, Mulher, Outras, da inglesa Bernardine Evaristo, que é um livro que eu quero começar faz tempo, inclusive eu coloquei ele na lista de leituras para 2021. E agora vai. Se os livros foram intensos, tensos e densos, com os filmes eu tentei variar um pouco mais e vou falar dos 3 que eu mais gostei. O primeiro, com certeza, é Blade Runner 2049, dirigido pelo canadense Denis Villeneuve, que foi lançado há uns 4 anos atrás, mas só agora eu vi. Eu achei um filme ótimo. Vamos combinar que fazer a continuação de um dos maiores clássicos de ficção científica, o filme Blade Runner de 1982, dirigido por Ridley Scott e baseado no livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, é por si só um trabalho bem desafiador. Na minha opinião, o filme se saiu bem, porque pega toda a experiência do Blade Runner de 1982, transformando em algo diferente. A continuação tem um ritmo lento, que de certa forma acentua o drama do personagem principal, o caçador de androides K, que passa por uma espécie de crise de identidade. A lentidão prepara o espectador para cenas de ação e não fica cansativa, porque o filme é visualmente muito lindo. Além disso, os diálogos são bons e os personagens estão bem construídos, as motivações estão claras e há espaço para complexidade na maioria deles. A reflexão sobre alienação tecnológica e sobre o que de fato nos torna humanos, que está bem presente no primeiro filme, também dá as caras aqui. Vale super a pena assistir esse filme, mas não faça isso se você não viu o primeiro antes. Outro filme sensacional que eu assisti foi O Animal Cordial, dirigido e escrito pela Gabriela Amaral Almeida, uma das diretoras que está chacoalhando e renovando o gênero do terror no país. O Animal Cordial é um slasher, onde a questão visual do sangue cumpre um papel super importante. E ele se passa em uma só locação, um restaurante. O forte desse filme são as atuações sensacionais. A dupla de protagonistas, interpretado por Murilo Benício e Luciana Paes, é impressionante. A história é a seguinte: Inácio é dono de um restaurante e ele controla os funcionários com mão de ferro. Desde o começo a gente sente uma atmosfera bem tensa naquele lugar. Quando o restaurante está para encerrar o expediente, ali nos minutinhos finais, um casal entra para jantar. E nesse momento ocorre um assalto lá dentro. Inácio rende os bandidos e daí pra frente uma escalada de atos violentos vai acontecer. Eu não vou contar nada para não estragar. Em uma de suas entrevistas, a diretora e roteirista diz que gosta de histórias em que o espectador precisa participar ativamente para resolver o drama ali do filme. E é isso que acontece no Animal Cordial. Nós, espectadores, precisamos dar sentido a algumas das coisas que acontecem na história. O que torna o Animal Cordial um filme bem interessante é que o terror aqui traz junto diversas questões da sociedade brasileira. As tensões de classe, o machismo, o racismo, a homofobia, sempre a partir da relação entre os personagens. Segundo a diretora Gabriela Amaral Almeida, o título do filme, O Animal Cordial, fala sobre o que acontece quando nós, humanos, animais, somos domesticados além da conta. Ou então,
Podemos mesmo ser domesticados? Às vezes, quando me sobra tempo à noite e eu quero assistir alguma coisa, muitas vezes eu fico confusa, porque são muitas opções. Quem nunca passou por isso? Eu desenvolvi uma estratégia. Eu vou lá no Google e procuro filmes vencedores do Oscar de melhor roteiro, porque eu não abro mão de uma boa história. Nesse dia especificamente, eu estava procurando um filme da década de 70. E foi essa estratégia que me fez descobrir um filme incrível, Rede de Intrigas, dirigido por Sidney Lumet. Vencedor do prêmio em 1977, foi escrito por Paddy Chayefsky e é um filme de humor ácido que mostra os bastidores de uma grande emissora de televisão e os jogos de poder entre patrocinadores, jornalistas, donos de emissora e toda a manipulação da mídia. O que é notícia e o que é espetáculo? Essa é apenas uma das reflexões do filme. Apesar dele se passar na década de 70, muita coisa mudou na comunicação de lá pra cá. Não existia internet, rede social, canal de YouTube, nada disso. O filme é atualíssimo. Aliás, falando em canal de YouTube, se inscreve no nosso canal, dá o joinha e ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo. É sempre quinta-feira. Eu adoro filmes sobre jornalismo, mostrando os bastidores das notícias, as redações de jornais e por aí vai. Filmes como Cidadão Kane ou Spotlight, por exemplo. Se você também gosta, vale a pena procurar Rede de Intrigas. Olha só o conflito. O âncora de TV Howard é demitido da emissora porque o seu programa, que ele faz há anos, está com baixa audiência. Quando Howard recebe essa notícia, ele está vivendo um momento amargo de vida porque a sua esposa acabou de falecer. Então, no seu último programa, ele decide contar para a audiência que vai cometer suicídio. Mas olha só, o que parecia um fim de ciclo ganha outra cara, porque com a notícia do suicídio, os índices de audiência começam a subir. O filme mostra o que a mídia é capaz para não perder os seus lucros exorbitantes. E quem sai prejudicado nessa história toda é sempre o espectador, cada vez mais alienado e vítima dos jogos de manipulação. Os diálogos do filme são sensacionais. E é claro que a gente dá um pouco de risada com o absurdo da situação. Mas é aquela risada chorrindo que eu falei na semana passada, sabe? Aquele riso agridoce que traz algumas verdades incômodas. Se você não assistiu o vídeo sobre o riso entre lágrimas de Nikolai Gogol, é só clicar aqui. Eu fiquei com vontade de assistir o filme uma segunda vez para entender melhor a construção do roteiro, que realmente é muito bom, mereceu o Oscar de 77. Além dos filmes de ficção, eu assisti 2 documentários que eu gostei muito. Acho que eu nunca contei para vocês que na escola, depois de português e artes, a minha matéria preferida era biologia. E é por isso que eu adoro estudar sobre animais, plantas e a natureza em geral. Eu assisti um documentário chamado Solo Fértil, que basicamente fala sobre a importância do solo no combate às mudanças climáticas. Quando o solo está fértil e saudável, ele tem a capacidade de sequestrar CO2 da atmosfera. Por isso que cuidar dele é tão fundamental. Só que a monocultura, ou seja, quando o solo é utilizado para o cultivo de apenas uma espécie vegetal, destrói a fertilidade do solo e leva ao processo de desertificação. O documentário mostra, então, iniciativas que estão regenerando o solo e também mostra outras iniciativas agrícolas mais sustentáveis. Professor Polvo também é um documentário que fala sobre natureza, mas dessa vez através da relação entre um pesquisador e um polvo que ele observa durante meses. O polvo é um animal super inteligente e olha, o storytelling desse documentário não deixa nada a desejar aos filmes de ficção, porque a gente acompanha os vários estágios da relação desses 2 personagens, o pesquisador e o polvo. É um filme um tanto emocionante, que mostra como o homem erra quando se considera superior e mais inteligente do que as outras espécies do planeta. Séries demandam tempo, e esse ano eu vi inteira somente uma, a série francesa 10%, que em português significa 10%. Eu adorei a série, terminei a 4ª e última temporada recentemente e tô com aquela nostalgia, sabe? Saudade dos personagens. Bom, ela mostra a agência de talentos Samuel Kerr, mais conhecida como ASK, que cuida da carreira de vários roteiristas, atores e diretores do cinema. Samuel Kerr é o dono da agência e logo no começo da série ele morre. A empresa fica então sob os cuidados dos 4 agentes principais, que têm personalidades bem diferentes.
Andréa, super workaholic e direta. Gabriel, simpático, mas que tem um tanto de dificuldade para falar com os agenciados quando os contratos dão errado. Matias, que é bem ambicioso e conhecido por nem sempre usar métodos éticos para fechar os seus negócios. E Arlette, a agente mais experiente, que tem muita história para contar sobre o cinema francês e que anda sempre com o seu cachorro Jean Gabin. Aliás, o nome do cachorro é ótimo, porque Jean Gabin foi um ator muito famoso francês do começo do século passado, que foi considerado o maior astro da França por muitos anos. Em cada um dos episódios, os 4 agentes precisam resolver as confusões que os seus atores criam. O que é bem legal na série é que vários atores e atrizes famosas participam interpretando eles próprios. Por exemplo, as atrizes Monica Bellucci, Sigourney Weaver e Juliette Binoche. Aliás, o episódio com ela, que é o último da 2ª temporada, é um dos meus preferidos e se passa no glamuroso Festival de Cannes. A série é leve, bem humorada, os personagens são bem construídos e os diálogos são deliciosos, perspicazes, com aquela dose de ironia na medida certa. Se você é fã da série Mad Men, acho que vai gostar de 10%, porque elas têm algumas similaridades. Todos os personagens trabalham no mesmo escritório, eles competem e colaboram uns com os outros e muitas vezes os problemas pessoais transbordam para o ambiente profissional. Além disso, o universo ficcional das 2 séries também tem suas semelhanças. Sim, Mad Men é um mundo glamuroso da publicidade e 10% é o do cinema. Levando em conta que a gente está no meio de uma pandemia e que as escolas estão fechadas, fazendo esse vídeo eu percebi que meu ano foi bem produtivo até aqui. Eu gostei das minhas leituras e das minhas escolhas de filmes e séries. E você? O que leu e assistiu de mais legal no primeiro trimestre? Me conta tudo aqui embaixo que eu vou adorar saber. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Live Piccolo, onde eu sempre compartilho as minhas descobertas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau! Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left